meu amigo Roberval. Aliás, muitos rostos conhecidos no caminho para cá mesmo, vim conversando com o amigo Rodrigo da Ecore, viemos já falando do mercado, ouvindo um pouco, é assim que a gente vai formando opinião, aprendendo. Quem está aqui pela primeira vez? Falando então já de quem está. Levanta a mão, por favor. Muito bom, muito bem. É um referencial que eu busco ter para a gente ver por onde a gente caminha. E, de novo, o índice é interessante, que ele bate quase uns 80% daqueles que estão aqui pela primeira vez. Quem entrou no mercado de GD nos últimos 3 anos, ou seja, depois da pandemia para cá, por favor, levanta a mão. Tá, então, um pouco menos, né? A gente tem mais aqui uma turma, talvez um pouquinho mais sênior. Bom, nós estamos no 8º CBGD, eu estava conversando aqui com o Hildo um pouco antes, eu participei, eu estou no setor já há 10 anos, comecei fora do Brasil, depois eu vim para cá e continuei com esse tema, já há muitos anos também na BGD. Em 2016, quando a gente começou tivemos o primeiro fórum, acho que não chamava nem Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, o Thiago vai lembrar disso melhor, era um Smart City, né, Thiago, que a gente tinha, e foi na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Aliás, eu estava falando isso com o Hildo ali, eu fiquei feliz a beça, porque foi o único momento onde a minha empresa foi do tamanho da PHB, que o stand era mais ou menos do mesmo tamanho, né, Hildo? Se eu tivesse crescido essa quantidade, aí, Hildo, fala para mim. Naquela oportunidade, em setembro de 2016, nós tínhamos, em geração distribuída no Brasil, 53 megas acumulados. Sabemos aqui, a GD no Brasil como tal começa em 2012, fatídico ou agraciado 17 de abril de 2012, com a resolução 482. Você vê, a gente passou 4 anos, passado 4 anos, lá em setembro de 2016, a gente tinha 53 megas. Então, um caminho já caminhado de 4 anos e acumulado de 53 megas. Então, isso é uma fotografia que mostra que a gente, de fato, precisa, às vezes, ser teimoso, a gente precisa acreditar que um negócio vai acontecer, né? Hoje, de manhã, antes de vir para cá, enfim, ainda no voo, eu fui dar uma olhada no BI da ANEEL, mais ou menos uma fotografia. Nós estamos com praticamente 25 gigas, 24 gigas, 700, quase 800 mega. Então, olha o crescimento que a GD experimentou, né? No ano passado, que foi aqui também, né? Eu tive com os amigos aqui, eu brinquei, eu estou em casa, né? Eu sou mineiro de nascença, e a gente tinha naquela oportunidade, há um ano atrás, 17 gigas e alguma coisa. Então, de fato, num ano que está sendo e foi muito desafiador para o setor, de uma forma geral, ainda assim nós conseguimos, até o momento, colocar pelo menos mais 7 gigas de potência no sistema elétrico brasileiro. O Gil falou aqui, né, Gil, do calor que está fazendo. Aí eu me lembro da música do Nando Reis, cantada pela Cássia Eller, né? Quando o segundo sol chegou, tem 2 sóis, 2 sóis, desculpa, né? Aí, porque o calor está de matar. E aí a gente olha, e aí cada um vai olhar para o que lhe convém ou lhe interessa, e aí a gente foi olhar essa semana para os dados do setor elétrico brasileiro, saiu nos principais meios de comunicação, Globo, CNN, enfim, Record, né, e também nos especializados, o pessoal, amigo nosso, a Érica que está aqui, do Canal Solar, noticiou isso, e outros meios especializados, que nós batemos o recorde de consumo energético no Brasil, superamos a casa dos 100 megawatts, às 2 e pouco da tarde. E o que eu achei interessante foi na publicação Folha, eu acho que eu li isso na Folha, depois eu li isso no Valor também, é que quem segurou a carga naquele momento, ou nestes momentos, no Brasil, foi primeiro hídrica com em torno de 60%. Aí depois a solar,
com 19 e alguns por cento, térmica com 11 e poucos por cento, eólica com 9 e poucos por cento, e assim nós tivemos energia, não tivemos um apagão, como foi comentado aqui, né, suficiente para que a gente tivesse, graças a Deus, ar-condicionado. Aliás, esses dias me mandaram a foto do inventor do ar-condicionado, fiz um quadro, pus na parede, tem uma vela acesa, agradecendo esse moço, porque senão não dá para trabalhar. O fato é, 19 ponto alguma coisa, não me lembro de cabeça aqui, de solar segurando o sistema. Como diria um amigo meu daqui de Minas Gerais, Henrique Madeirite, detalhe pequeno, papai, a AGD segurou 10,8 desses 19. Então, a segunda fonte que segurou o sistema elétrico brasileiro às 2 horas da tarde foi a AGD. Em todos os dias que nós batemos recorde nessa semana. Então, a pergunta que fica, cadê Gil? Parabéns, porque aí parabéns a todos nós, a todas e todos que estão aqui, porque é um trabalho de todo mundo. Porque se não fosse esse trabalho de todos, e essa teimosia tua, do Carlos, que também é teimoso já há bastante tempo com a GD, né, com solar há muito tempo, provavelmente ia ter que ligar mais térmica, ou certamente teríamos que ligar mais térmica, e isso custa mais. Os reservatórios iam ter que, íamos ter que usar mais reservatórios, ia ter que ligar mais térmica, ia poluir mais, ia custar mais caro. Então foi a GD, ou o trabalho nosso, que propiciou isso. Tem mais um detalhe pequeno aí. Essa conta de 10,8 foi do excedente nosso de geração que foi para o sistema. Ninguém falou ainda, ou não vi ser dito ainda, da energia que estava sendo consumida simultânea, que se é um 40% em média que se coloca, pode colocar mais uns 4%, 5% na conta da GD aí, porque eu, o meu sistema lá em casa, nessa hora, estava com tudo ligado, mas eu estava jogando tudo, estava jogando 70% na rede e eu estava consumindo somente 30%. Então não dá para pensar mais, ainda com todos esses desafios, o fluxo reverso, agora a nota técnica para tomada de subsídios, para ver se a compartilhada faz sentido, se é isso mesmo. Trabalhar com a geração distribuída no Brasil é no mínimo uma aventura, né? Porque você dorme e acorda vendo o que vai ser amanhã. Nós sabemos disso. Há muito tempo a gente tem trabalhado, a BGD tem trabalhado nessas discussões, né? Muito da construção da 14300, sendo ela perfeita ou imperfeita, podendo ser mais aplicável, ou deveria estar sendo mais aplicável dentro do conceito originário dela, é fruto de um trabalho de muito tempo, de muita gente, discutindo o que é melhor para o setor. Então, tudo o que a gente está vivendo hoje, né, tudo que a gente está passando hoje, é fruto desse crescimento. Talvez se a gente não tivesse crescido tanto, batido aos 25 gigas, provavelmente a gente não estaria incomodando alguns, e às vezes incomoda, né, esse crescimento da forma que foi. Precisa regular? Precisa. Precisa equilibrar com outras fontes? Precisa. O sistema elétrico brasileiro é um só, pior energia que você não tem. Mas que nós vamos continuar jogando esse jogo, nós vamos continuar jogando esse jogo. É claro que a gente precisa, todos que estão aqui no setor, essa boa parte de vocês aí que levantou a mão, entender qual é o caminho que está sendo apresentado. Então, a gente tem falado da geração distribuída, sim, mas a gente tem falado cada vez mais de recursos energéticos distribuídos, que é eu começar a considerar a mobilidade elétrica no meu pacote, o armazenamento no meu pacote, sistemas inteligentes de medição no que eu estou propondo para o meu cliente. A gente tem falado muito isso dentro da BGD, que durante esse período agora, principalmente ali nos últimos 4 anos, nós fomos comprados. Né? Final de 22 aí, quem estava lembra, foi uma loucura, né? Vendeu-se muito. Agora a gente vai precisar vender. Para vender a gente precisa se capacitar e saber o que está vendendo. O mercado continua tendo. Recente eu vi uma apresentação do Márcio da Greener, mostrando que em muitos casos, o tal famoso payback que ia mudar com a entrada da 14300 e que de fato mudou, que naquele cenário
apresentava como um payback um pouco maior, né? O retorno do investimento do cliente final parecia um pouco maior, mas a gente viu que, na verdade, em função de algumas questões mercadológicas e globais, estava falando isso aqui com o Hildo, né, que o preço do equipamento reduziu muito, o payback está menor em muitos casos, porque o custo do equipamento ficou menor. Então, a gente precisa começar, o que estamos justamente fazendo aqui e vamos fazer esses dias, entender o que está acontecendo, quais são as tendências que vão acontecer para 24, de novo, armazenamento, bateria, sistemas inteligentes, para que a gente possa levar isso para o nosso cliente. Ele vai precisar, as mudanças globais estão aí, a gente falou um pouquinho disso aqui, né? O consumo energético vai aumentar, o consumo per capita brasileiro ele ainda tem muito espaço para aumentar, e a energia continua sendo um bem essencial. O colega aqui da secretaria falou de um tema, você veio trazendo um exemplo das mudanças, né, que aconteceram. Durante algum tempo eu tinha uma fala, porque eu fui olhar para isso, ou boa parte das revoluções que nós tivemos dentro da perspectiva da humanidade, elas têm cunho energético. Então, o que a gente chama de revolução industrial, na verdade, foi uma revolução energética, porque eu passo a produzir de uma outra forma, porque eu consigo mudar o conceito energético. Então, tudo isso, né, e agora a gente está chamando de transição energética, é porque, de novo, a energia é um bem essencial, você não consegue ficar sem, você não fica sem. Né? Então, acho que faz todo. Quando eu estava te ouvindo, eu estava de novo lembrando disso. Então, o nosso mercado vai continuar existindo, porque as pessoas vão continuar precisando cada vez mais de energia, seja por conta da mobilidade, seja porque está ficando muito mais quente, eu preciso de mais ar-condicionado, seja porque cada vez mais eu tenho equipamentos elétricos em casa, né? Eu não vivo sem um air fryer, né? Então, imagino que alguns aqui sem outros equipamentos elétricos. Então, isso vai continuar acontecendo. Para fechar a minha fala e mostrar o quanto que a gente, de fato, alcançou no Brasil nesses últimos anos, na semana passada, a BGD participou no Uruguai da 8ª Semana de Energia da OLAD. A OLAD é a Organização Latino-Americana de Energia. E ali estão os 27 países signatários, né, das Américas Latino e Caribe também. Né? E houve um painel que foi até provocado por nós, um convite feito por nós, junto à organização do evento, para que levássemos os referenciais do que estava acontecendo com a geração distribuída ou autoconsumo. Em alguns outros países, o que a gente chama aqui de GD, eles chamam de autoconsumo, você ter sua própria planta de energia. E aí estávamos num debate, a BGD, representando o Brasil, tinha a ALDER, que é a Associação Uruguaia de Renováveis, a CESOL, que é a Associação Chilena Solar, mas com foco em GD, ou autoconsumo, a COSOL, a Associação Colombiana de Solar, e também a Associação da República Dominicana de Energias Renováveis, e que aí é até interessante por ser uma ilha, como é que o tema renovável para eles é importante. Cada um falou um pouco das suas virtudes, do que tinha conseguido conquistar e dos seus desafios. Assim, por questão de circunstância, eu fui o primeiro a falar. Quando eu trouxe os dados da GD, né, do que a gente tinha alcançado no Brasil, era um tema impressionante para os demais. Então, na fala de todo mundo, citava-se, olha, a gente precisa fazer o que o Brasil fez. A gente precisa fazer o que o Brasil fez. E no final da conversa, como é que vocês chegaram? Até porque tem um salto, né, muito grande a partir de 2020. O que vocês fizeram para conseguir chegar nesse ponto? Claro, tem uma série de fatores, né, que nos ajudaram. Mas muito trabalho de muitos, né, de nós aqui, de todos e todas nós aqui. Então, como o Gil já colocou aqui, parabéns. E aí, nesse sentido, eu gostaria de convidar todos, aqueles que ainda não são associados à BGD, que se associem. Uma associação se faz forte com associados, né? Ela se faz representativa, ela consegue trazer esse debate, essa discussão, está conversando com o setor público, com o institucional, porque ela tem associado que a representam, ela representa aquele grupo de pessoas. Nós vamos estar aqui durante esses 2 dias, eu vou estar aqui, a Jéssica, que é a nossa gerente de marketing, está aqui também, o evangelista, tem outras pessoas
do nosso time que estão aqui. Aqueles que tiverem interesse, venham conversar conosco. A gente tem muito a oferecer como uma associação que debate a geração distribuída. Eu desejo um bom congresso a todos e todas, que sejam 2 dias de oportunidade de network, de conhecimento, de experiências e de aprendizado. Então, um bom dia, já quase um bom final de semana, não sextou ainda. Amanhã, depois de meio-dia, ainda tem a parte da tarde, mas depois das 6 a gente pode sair para tomar uma boa cerveja artesanal aqui. PC, obrigado, gente, obrigado. Um bom dia a todos.